Adventistas nas Ilhas Bahamas oram pela nação em tempos de pandemia e furacões. ADRA apoia ilhas no Pacífico Sul com assistência à construção de abrigos. Igreja Adventista trabalha em projeto para tratamento de câncer em população albina na Tanzânia. Os detalhes você vê agora aqui na NN. Um ano depois que o furacão Dorian destruiu as ilhas de Abaco e Grande Bahama nas Ilhas Bahamas, os sinais da devastação persistem e ainda há muito a ser reconstruído. E mais, a pandemia ainda ameaça o território insular que depende principalmente do turismo. Neste contexto, os líderes adventistas do sétimo dia se reuniram para orar pela nação e agradecer pela misericórdia e proteção de Deus durante a atual temporada de furacões e crise global de saúde. Líderes governamentais das Ilhas Bahamas agradeceram à Igreja Adventista por seu compromisso em fornecer ajuda e liderança espiritual. Eles pediram à igreja que sigam orando e façam todo o possível para atender às necessidades básicas das pessoas afetadas. De acordo com um relatório recente, a Agência Humanitária Adventista ADRA, no Pacífico Sul, apoiou cerca de 125 mil pessoas e fez isso durante a atual crise de coronavírus por meio de 49 projetos no valor de $1.9 milhão. As ilhas Fiji, Salomão e Vanuatu, que foram afetadas em abril pelo ciclone tropical Harold, têm recebido assistência em dinheiro e reparos e construção de abrigos. Outros países do Pacífico Sul também estão recebendo assistência de prevenção e bem-estar em meio à pandemia da Covid-19. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Haven, em Nelson, na Nova Zelândia, apareceu no YouTube numa apresentação de um coral virtual popular chamada The Blessing. O vídeo tem quase 300 mil visualizações e apresenta mais de 200 cantores e músicos cristãos de diferentes denominações da Nova Zelândia. Grant Northworthy disse que sentiu a inspiração do Espírito Santo ao embarcar neste projeto como produtor. Descobrimos que muitas pessoas estão ressoando profundamente. É lindo ver isso acontecer. Temos adventistas do sétimo dia, temos outros que não são, todos cantando juntos essas palavras da bênção de Deus. Isso é o mais importante. Acredito que há força na diversidade. A Agência Humanitária Adventista ADRA, na Tanzânia, está testando um tratamento de câncer para pessoas com albinismo. A doença que afeta uma em cada 1.400 pessoas no país do leste africano é uma condição genética hereditária que reduz a quantidade de pigmento melânico na pele, cabelo e olhos. O albinismo causa visão deficiente e predisposição ao câncer de pele. Pessoas com albinismo na África também sofrem discriminação, pobreza, abuso dos direitos humanos e problemas de proteção. Elas foram uma das comunidades mais marginalizadas e vulneráveis do continente.
A ADRA Tanzânia tem trabalhado com essa população nas últimas 4 décadas, em um programa de prevenção, detecção e tratamento de câncer de pele, fornecendo loções de proteção solar e chapéus. O projeto começou em janeiro de 2020 e já ajudou 290 pessoas. Bem, isso é tudo por hoje. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. I wanted to serve in the mission field from the time I started university, but for some reason, I think I'm beginning to understand now the way this year has gone. This has been my opportunity to work with 1 year in mission here. The program didn't exist when I started university in the States, but I always felt that I needed to finish my program there first. So I think God was asking me to wait for this time to serve here with the 1 year in mission team. Ultimately, I started thinking in earnest about serving after my 3rd year of university. So I started speaking with my professor. I worked for the professor of New Testament who is Chilean, and he told me about this project. It's a closed call. They choose recommended people. Not everyone can apply. And so I received the call and prayed for about a year, and here I am. I have a wide range of responsibilities here. I am here primarily as an English teacher and also to work in youth evangelism and with the church when possible. I teach English classes in the Misión Central. I also teach an English workshop for parents in the Adventist school here. I support the English classes as a resource for the students. There is an English teacher here in the Adventist school, but I am his assistant, more or less. I work with Pathfinders, and I also work with the 1 year in mission volunteers in various outreach activities in the community, and here in the Espacio Nuevo Tiempo, the Center of Influence, I teach English classes here and support other activities. I'm originally from Maryland. My father is a pastor in the Chesapeake Conference, so that's where I hail from. And it's been interesting adapting to the culture here. I love it. It's great. It's extremely open, extremely caring. But again, because Chile is a more modernized country, this isn't the mission experience that a lot of people expect from short-term mission trips to Central America, per se. It's more modernized, more secularized. People are not immediately open to sharing directly about faith. The majority of the population lives in the cities here. So there's a lot of indirect evangelism that happens. And of course the people are very friendly, very accepting, but they also take some convincing. So you have to work around the question of, are they accepting what I'm saying simply because they're trying to be polite because this is the culture, or are we really making a connection here? So that's the struggle. That's what we have to learn to do evangelism cross-culturally. I spoke a little bit of Spanish before I arrived. I had the foundation, at least from having studied before, but it is a completely new experience to speak Spanish in a country where it is the native language, because we don't realize when we speak English or our own language how much slang we use, how many sayings, how many phrases we have. We don't realize how quickly we ourselves speak. So when we enter another culture, we try to learn that language. It's completely different. Book knowledge doesn't cover everything. It took me about 2 months, even speaking a little Spanish the whole time, to become conversationally fluent. At this point, I am capable of improvisation, capable of preaching in Spanish also, but it hasn't been easy. You wander around a lot of time feeling
feeling a little lost, not knowing exactly what all is going on every moment. But the people here are very patient, and it means so much in another culture when you honestly make the effort to communicate with people. One of the things that I've made a point to do, and that I would recommend for anyone serving in a foreign country, is not to speak your own language to an extreme in front of everyone. Not to go out of your way to speak English. There are English speakers in the high school where I work, but I speak to them in Spanish when I can. It makes a huge difference in developing the relationships with people. It's incredible because I feel like it is preparing me better for a life in ministry, which is what I studied for, which is what I trained for. One of the reasons I came here was to work directly with the church, to work directly with an administration that is actively involved in outreach ministries in the community, and to learn from that and to study from that. So I am working directly with several different pastors here. I have a lot of mentors, so to speak. I'm learning how to use different methods of ministry, and also it's an incredible blessing to be able to be in ministry and to have a second language. Por teu amor
Senhor, ofereço o coração, rebelde e inquieto, sem mudar. Não quero lutar nunca mais. Este coração é teu para salvar. Pai, eu não quero mais fugir. A ti eu sei, não posso resistir. Quero entregar-me a teus pés e ver o teu amor me transformar. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Guarda-me o caminho ao andar. Protege-me do mal sem vacilar. Quero entregar-me a teus pés e ver o teu amor me transformar. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Eis minha vida, fala a tua, 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 Senhor. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Olá, muito bom dia. Que prazer encontrarmos-nos hoje pela manhã. É verdade, hoje é um dia especial. Eu cumprimento a si que está em sua casa, que está na igreja, onde estiver. Que esta manhã possa sentir também a presença de Jesus no seu coração. Um grande abraço, um abraço meu do coração. Neste dia, um dia muito especial
para a Igreja Adventista em Portugal. Mas é um dia muito especial para muitos amigos e amigas que se entregaram a Jesus, que conheceram Jesus e que se renderam aos pés de Cristo. É um dia especial para aqueles que creram em Cristo, receberam o perdão, receberam a justiça de Cristo e agora estão a dar hoje o seu testemunho público de que aceitam a Jesus, o seu Salvador. Há uma história que eu quero contar, muito resumidamente, mas trata-se de um jovem chamado Filipe. Ele conheceu Jesus um dia. Durante algum tempo ele caminhou com Cristo, mas depois, pelas peripécias da vida, ele se afastou outra vez de Jesus. Mas, meus queridos, Jesus não deixou de o procurar. Jesus continuou a falar àquele coração. É verdade, hoje se ouvires a minha voz, não endureças o teu coração, é isso que a palavra de Deus nos diz. E este jovem sentiu o toque de Jesus e ele hoje, precisamente hoje, ele está a testemunhar publicamente, através do batismo, que aceitou Jesus. Vamos até Odivelas. E vamos ao encontro deste jovem. Não sei se será possível, exatamente cá estamos com o pastor Pedro Esteves e vamos assistir a este momento quando há alegria nos céus. Este é um momento único. É um momento único na história da vida desta igreja em Odivelas, onde nos encontramos, que vê como um filho pródigo que regressa a casa e regressa aos braços do seu Senhor. Este é um momento especial para muitas centenas de irmãos que neste momento estão reunidos através da Novo Tempo e nós temos a alegria de se juntarem a nós nesta celebração para testemunharem o que é a entrega de uma alma ao Senhor Jesus. O Filipe, que hoje aqui está, passou quase 20 anos, ou mais do que isso talvez, longe do Senhor, percorrendo os caminhos do mundo, mas descobrindo, como hoje aqui já nos testemunhou, que esses caminhos trouxeram apenas vazio à sua vida e uma falta de propósito. Pela graça de Deus, durante esta grande crise de pandemia que nos afetou a todos, as dificuldades deste Filho de Deus fizeram com que ele viesse, através da Novo Tempo, a começar a ver a nossa programação, assistir aos estudos bíblicos, e o Senhor, através do seu Espírito, começou a tocar o coração do Filipe. Eu, como pastor desta igreja, tive a alegria de viver um dos maiores milagres que eu próprio já testemunhei. Estando eu a pregar através dos meios digitais e da multimédia, o Filipe, em sua casa, assistiu a esses programas e o Senhor começou a convencê-lo da necessidade de voltar para a sua palavra. Até que ele ligou e encontramos aqui neste edifício onde agora estamos, nesta igreja. E o seu testemunho foi de que queria voltar para o Senhor. Passaram alguns meses e hoje encontramos aqui para sermos todos testemunhas de que Deus pode resgatar os seus filhos em qualquer momento e em quaisquer circunstâncias.
Prezado Filipe, é uma grande emoção aquela que nos traz aqui a este lugar, a estas águas mornas. Uma grande emoção para a tua família que aqui se encontra e que testemunha este momento na tua vida. É uma grande emoção para esta igreja que te acolhe como um filho querido. É uma grande emoção para mim como pastor, mas é sobretudo um encontro especial entre ti e o teu Deus. Eu louvo por isso ao Senhor, louvo ao Senhor por aquilo que Ele, de forma, podemos dizer, milagrosa, operou e está a operar na tua vida. Neste momento, a minha oração, prezado Filipe, é que o Santo Espírito possua a tua vida de uma maneira tão real e tão profunda, que te torne um instrumento nas mãos de Deus, uma luz para todos os que estiverem à tua volta, para que nunca mais te afastes do teu Deus e do teu Senhor. Por isso, nesta hora, segundo a tua profissão de fé, segundo a operação do Espírito Santo na tua vida, como teu pastor e ministro do Evangelho, querido irmão Filipe, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é um momento de grande emoção, mas de grande alegria. É um momento de louvor a Deus. Este Filho de Deus, o Filipe, volta para Jesus. Nesta manhã, eu quero unir-me aos céus nesta alegria. E eu tenho a certeza que você também. Vamos agradecer a Deus por esta decisão e talvez por algumas decisões que começam agora no coração, nos corações de alguém. Vamos orar. Querido Pai, louvamos o Teu nome por este jovem, este Filipe, que entrega o seu coração a Ti, que renova o seu pacto contigo através do santo batismo. Sabemos que hoje há alegria nos céus e hoje em outros lugares neste país, almas sinceras, Teus filhos, estão dando este testemunho de aceitação a Jesus. É provável que neste momento isto esteja a acontecer em algum lugar. Por isso, Senhor, louvado seja e engrandecido seja o Teu nome. E agora que vamos debruçar-nos sobre a Tua palavra, pedimos-Te igualmente a presença do Teu Santo Espírito conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, realmente, que felicidade. Esta foi uma surpresa maravilhosa. Sabem, que alegria quando nós vemos um jovem que volta para Jesus. Quando Cristo chama, o coração se abre. Quando Cristo bate à porta, o coração, a porta se abre e então Jesus entra. Jesus senta-se à mesa. Eis que estou à porta e bato. Esta manhã estamos exatamente na penúltima mensagem, na penúltima conferência desta série. Jesus e o livro do Rei. Quando Cristo estava a terminar o seu ministério, depois da sua ressurreição, quando Jesus já estava prestes para subir aos céus, ele falou pela derradeira vez com os seus discípulos. Imaginem aquele momento. Ali estavam os discípulos e ainda outras pessoas, naturalmente, que tinham aceito Jesus como seu Salvador. E agora Jesus dirige-lhes a palavra. E Jesus vai lhes dar uma ordem.
Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Vamos olhar para esta ordem de Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Vamos pensar, Jesus em primeiro lugar diz: ide. Isto é uma ordem, é um imperativo. Há necessidade agora de irem. Vocês que já foram limpos, vocês que me conheceram, vocês que agora conhecem o plano da salvação, então é necessário que possam ir e pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas. Quais são estas boas notícias do Evangelho? É que Cristo morreu por ti, Cristo morreu por nós. Cristo deu a sua vida pela nossa salvação. E Jesus, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. O que significa quem crer? O que significa crer? Crer em Jesus, acreditar, não somente acreditar, mas também entregar o coração, a vida, aceitar os seus ensinamentos, viver agora de uma maneira diferente ao lado de Jesus. E por isso Jesus diz: quem crer, mas ele acrescenta algo novo. Ele diz: e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O que significa isto de quem não crer será condenado? Afinal de contas, Jesus não está sempre pronto a receber o pecador. É verdade que sim. Nós já vimos numa outra conferência, quando líamos aquele texto do apóstolo que dizia: o Senhor não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus não quer condenar ninguém, não é isso? Mas esta condenação é o resultado natural de uma rejeição. Porque não há outro meio de salvação. Ou estamos salvos ou não estamos salvos. Ou cremos em Jesus ou não cremos em Jesus. Ou cremos ou rejeitamos Jesus. Esta condenação é exatamente isso, o resultado da rejeição. Bom, imagine só uma situação como esta. É impensável. Mas vamos lá. Imagine alguém que está numa praia, no mar, e está a afogar-se. E ali há um salva-vidas, um nadador salvador. E este nadador salvador, quando vê que aquele homem, aquela pessoa está aflita, ele não hesita, ele mergulha para o mar e agora vai nadando rapidamente com uma boia na direção daquele aflito. Mas quando chega ali, para surpresa sua, aquele homem que se está a afogar, ele diz: vá-se embora, não se aproxime de mim. Esta é uma situação impensável. Jamais alguém numa situação dessas diria a um nadador salva-vidas: não se aproxime de mim. Pois é. É impensável que alguém possa ser condenado. A condenação é apenas a rejeição. E isso, sabem, o que é que chamamos a isso? Simplesmente loucura. Aquele homem que rejeitava a presença do nadador salvador, bom, estaria louco. Poderíamos dizer que aquele que rejeita Cristo, o seu plano para ser salvo, estará naturalmente louco. Porque Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer condenar ninguém. Jesus abriu a
A porta está aberta. Este é o tempo da graça. Jesus está chamando o pecador ao arrependimento. Jesus diz: vem. Agora, a decisão é nossa. A decisão é tua, a decisão é minha. Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade para podermos escolher, e isso é uma prova do seu grande amor por nós. A pergunta que se impõe nesta manhã não é outra. Qual vai ser a tua decisão? Já entregaste o teu coração a Jesus? Não, ainda não o fizeste? Não tenhas medo. Ainda o podes fazer. Venha a Cristo como estás. Ele vai receber-te. Estás indeciso em relação a dares o teu testemunho de que aceitaste Jesus? Não hesites. Jesus te chama. Lembra-te de uma coisa. Um dia, Jesus caminhou ao encontro de João Batista no Rio Jordão. Por que o fez Jesus? Só havia uma razão para Jesus o fazer, porque Jesus não tem pecado. Ele não precisava de passar por esta simbologia do batismo. Mas ele o fez para te dar o exemplo, para nos dar o exemplo e para nos motivar para que realmente também o possamos fazer. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. É isso que Jesus diz. Após a ascensão de Cristo, Jesus deixou na terra a sua igreja. Jesus foi o fundador do cristianismo, foi o fundador desta igreja cristã maravilhosa, cuja cabeça é o próprio Jesus. E Jesus então pediu àqueles homens, aos seus discípulos, que fossem, anunciassem o Evangelho. E naquele tempo, após a ascensão de Jesus, houve uma grande perseguição aos cristãos. Porquê? Porque o diabo estava irado. O diabo fica irado quando pregamos o Evangelho, quando apelamos ao coração de alguém. O diabo fica irado. E então houve uma grande perseguição aos filhos de Deus. E estes homens e mulheres que estavam em Jerusalém, eles tiveram que fugir, eles espalharam-se, eles dispersaram-se por toda a parte. E à medida que se dispersavam, eles iam falando de Jesus, do Salvador. E começou a crescer um grande movimento. A semente lançada por Jesus estava a germinar, estava a produzir fruto na vida daqueles homens e mulheres. Sabe, a Bíblia fala-nos de um homem. Eu gostaria hoje de dar atenção, ou pedir a vossa atenção para este personagem bíblico, porque ele é um dos meus favoritos personagens do Novo Testamento. É interessante, há pouco o pastor Pedro Esteves, em Odivelas, batizava um jovem, ou este jovem dava o seu testemunho público de que aceitava Jesus pelo batismo, e ainda nos lembramos do nome deste jovem. Ele chama-se Filipe. Filipe, foi assim que o pastor Pedro Esteves o chamou. Ali estava o Filipe. Pois, eu hoje quero falar-vos também de um outro Filipe. Esta história está narrada no livro de Atos, no capítulo 8 e do versículo 5 ao versículo 8. E diz o seguinte: e descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam
os sinais que ele fazia. É interessante. Jesus chegou a Samaria e começou a falar acerca de Cristo. Ao mesmo tempo que ele falava acerca de Cristo, diz o texto que Jesus, aliás Filipe, começou a fazer sinais em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Diz no versículo seguinte, no versículo 6, aliás no versículo 7, que demónios eram expulsos, paralíticos e coxos eram curados. E olhem o que diz a última parte do texto. E havia grande alegria naquela cidade. Provavelmente quando Filipe entrou ali, havia choro, havia tristeza, não havia alegria, havia enfermidade. E agora, quando Filipe se prepara para sair desta cidade, o que é que há? Há grande alegria. Meus amigos, há grande alegria quando alguém aceita Jesus na sua vida. Quando Cristo preenche o nosso vazio, a nossa vida já não é a mesma. Nós começamos a sentir alegria, porque agora tudo mudou no nosso coração. É isso. E por isso naquela cidade eram muitos que aceitavam a pregação de Filipe, as boas novas da salvação, as boas novas do Evangelho. E por isso havia grande alegria naquela cidade. Mas deixe-me dizer-lhe que não era só naquela cidade que havia grande alegria, porque no céu, no lugar onde Jesus está intercedendo pelos seus filhos, também havia alegria. Porque os anjos do céu se manifestam em grande alegria quando apenas um pecador se converte. Ah, meus queridos amigos, que extraordinário. Filipe, como eu vos disse, é o meu personagem preferido. Eu, quando penso em Filipe, penso num homem que bem disposto, que trazia sempre boa disposição para os outros. Eu imagino Filipe que quando entrava em algum lugar, quando se aproximava de alguém, fazia com que esta pessoa também se sentisse bem, também se sentisse feliz. Era isto, é assim que eu vejo Filipe. Mas, muito mais, Filipe era visitado por anjos. Oh, que coisa extraordinária, ser visitado por anjos. Nem todos os homens têm esse privilégio, nem todas as pessoas têm esse privilégio. Nós sabemos sim de homens e mulheres, e há histórias fantásticas de como anjos visitaram alguém e trouxeram a paz. E diz-nos o texto de Atos. E agora vamos a Atos capítulo 8, versículos 26 a 30, que um anjo falou a Filipe. O anjo disse a Filipe: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Este anjo vem ter com Filipe e dá-lhe uma ordem. E Filipe imediatamente o fez. E levantou-se e foi. E agora vai acontecer algo realmente incrível. Diz que um homem etíope era eunuco. Interessante que aqui nunca aparece o nome deste eunuco. Mas o que era um eunuco? O eunuco seria, segundo o pensamento hebraico, um líder, um chefe, um superintendente. Mas numa interpretação secundária ainda, eunucos eram todos aqueles que eram castrados. Seja como for, isto não terá muito significado e muita importância nesta narrativa. O que tem significado e importância é que este homem, a quem chamam de eunuco, este etíope, ele ia na sua carruagem. E enquanto isso,
enquanto aquela viagem prosseguia, ele lia o rolo sagrado. E ele lia exatamente o livro do profeta Isaías. Este homem era o mordomo-chefe, era o mordomo de Candace, da rainha dos etíopes. E diz o texto que ele é que superintendia em todos os negócios da rainha. Era por isso um homem importante. Pena é que não sabemos o seu nome, mas era um homem importante. E agora, ali está Filipe, parado no caminho que descia de Jerusalém para Gaza, à espera de uma nova ordem. E desta vez é o Espírito Santo. No versículo 29 diz que o Espírito Santo disse a Filipe: chega-te a esse carro. Chega-te a esse carro. Filipe manda parar aquele carro, aquela carruagem para, e agora Filipe olha, a janela se abre, e Filipe vê aquele homem sentado, lendo o livro do profeta Isaías. E a parte em que ele lia falava exatamente de Cristo, do seu sacrifício. E Filipe não hesita. Filipe pergunta: tu entendes aquilo que estás a ler? E ele responde: como é que eu posso entender se ninguém me explica? Sabe, este é o drama hoje de muita gente. Talvez possa ser também o seu problema, caro amigo. Talvez você possa querer ler a Bíblia, estudá-la, estudar os assuntos que realmente permeiam a palavra de Deus. Mas talvez você diga: mas eu não tenho ninguém que me explique. Não, querido amigo, eu quero dizer-lhe que tem, sim, senhor. Há uma multidão de pessoas à sua espera que o querem ajudar a conhecer melhor as Sagradas Escrituras. Mesmo aqui, na Novo Tempo Portugal, há pastores, há obreiros bíblicos, instrutores bíblicos, que poderão ajudá-lo a conhecer melhor as Escrituras. Aquele homem era sincero, ele queria conhecer, ele lia, mas não sabia. E então Filipe sentou-se ao seu lado, e agora Filipe, ele vai viajar com aquele homem naquele percurso. E diz o texto que, começando por aquela escritura, Filipe anunciou-lhe Jesus. Anunciou tudo o que ali estava escrito acerca de Cristo. E este homem, quando ouve falar de Jesus, este homem, quando ouve a palavra de Deus a ser exposta por Filipe, o seu coração é tocado, o seu coração se abre, ele começa a sentir o desejo de conhecer mais e mais da palavra de Deus. Ele começa a sentir o desejo de entregar a sua vida a Jesus. Talvez Filipe naquele momento tenha feito um apelo para aquele homem: não queres dar o teu coração a Jesus? Não queres entregar a tua vida a Jesus? Talvez o etíope tenha dito a Filipe: sim, eu quero. E aquela viagem continuou, e a certa altura passaram por um lugar onde havia provavelmente um lago. E agora este etíope, com o seu coração cheio de alegria por ter conhecido Jesus, mas também com o seu coração ansioso para dar o seu testemunho de que aceitava Cristo como seu Salvador pessoal, ele diz a Filipe: olha, está ali água, eis ali água. Pensem na ansiedade deste homem, no desejo deste homem. Este é o desejo de todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. Eis ali água. O que é que impede que eu seja batizado? Meu querido amigo, o que é que impede que tu sejas
batizado. Por vezes, a única coisa que impede de ser batizado sou eu próprio, somos nós próprios, és tu próprio. Às vezes é a tua vontade. Aquele homem diz, eu quero ser batizado. Tu tens esse desejo no teu coração já há algum tempo? Tu estás relutando desde algum tempo neste vale de decisão? Estás indeciso? Tu queres dar esse passo, mas ainda não te sentes seguro? Oh amigo, fala com Cristo. Fala com Jesus. Diz a Jesus, Senhor, eu afinal entreguei-te o meu coração e agora, Senhor, ajuda-me a dar este passo. Precisas de ajuda? Oh, fala conosco. Fala com o pastor. Diz-lhe a ele, olha, eu quero ser batizado. Eu estou indeciso. Por favor, ajude-me na minha indecisão. Meu querido amigo, a história prossegue. Diz a Bíblia que no capítulo 8 de Mateus, versículos 36 a 39, que Filipe e o eunuco entraram na água. O Filipe e o eunuco entraram na água. Por isso, o batismo que iria ser praticado era um batismo como aquele que hoje vimos no início. Ou seja, um batismo por imersão. Porque a própria palavra batismo tem essa conotação, tem esse significado. Batizar quer dizer submergir. Batizar quer dizer mergulhar. E há toda uma simbologia que a Bíblia explica a respeito do batismo. Como vimos hoje, o pastor, ele fazia uma pequena oração quando impunha a mão sobre a cabeça do Filipe. E depois ele o mergulhou nas águas daquele tanque batismal. E depois o levantou novamente. E é este gesto que está carregado de simbologia. O apóstolo São Paulo, ele explica claramente isto no livro de Romanos, no capítulo 6, versículos 3 e 4. Paulo diz, ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados na sua morte? Paulo está a comparar o batismo à morte. Paulo está a apresentar esta imagem daquilo que representa, daquilo que simboliza o batismo. O batismo simboliza a morte e o sepultamento, porque o texto continua, no versículo 4, Paulo diz, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Reparem, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. É esta simbologia. Jesus também morreu. Jesus também foi sepultado. Mas Jesus ressuscitou. E quando existe o batismo, está a ser lembrado, está a trazer-se de volta a imagem da salvação, a morte de Cristo, a sua ressurreição. Meus queridos, é isso que representa o batismo. Morte, sepultamento, ressurreição. Porque aquele que é batizado, ele é erguido das águas. E esse gesto representa que ele agora nasceu de novo, que ele agora é uma nova pessoa. Tudo isso se passou no coração. Mas agora é testemunhado publicamente. Por isso, Paulo, ao terminar este texto, ele diz, assim andemos nós em novidade da vida.
Meu querido amigo, será necessário o batismo na tua vida? Afinal, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. E aqui Jesus ressalta a importância do batismo. Quando tu crês, aceitas a Jesus. Quando tu és batizado, dás o teu testemunho público de que aceitaste Jesus como o teu Salvador. Por isso, quem crê e é batizado será salvo. E é como temos dito várias vezes durante esta manhã, há alegria nos céus. Tal como hoje houve e está a haver neste momento grande alegria nos céus. Eu estou quase certo que pela tarde haverá outros batismos noutras igrejas e haverá outra vez alegria nos céus. Em todo o mundo hoje serão milhares de pessoas que estão dando este passo extraordinário e está havendo alegria nos céus. Bom, sabem, esta história de Filipe e o etíope, ela termina de uma forma abrupta. Diz que Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo. Mais tarde, no último versículo deste capítulo de Mateus, é dito que Filipe depois foi visto em Azoto e em Cesareia. Mas não sabemos nada a respeito deste etíope. E a minha pergunta, a pergunta que fica é esta: o que terá acontecido? Vamos pensar, como terá sido o dia seguinte deste homem? Lembram-se, aqui há dias, numa destas noites, falamos sobre o dia seguinte de Zaqueu. Lembram-se? E eu dei aso à minha imaginação para pensar como seria o dia seguinte de Zaqueu. Pois hoje eu quero pensar convosco como terá sido o dia seguinte daquele etíope. A Bíblia não nos conta. O que eu vou dizer não está na Bíblia. Eu não estou a acrescentar nada à palavra de Deus, absolutamente nada. Eu estou apenas dando largas à minha imaginação, a pensar como foi o dia seguinte daquele etíope. Afinal, ele era o mordomo-mor da rainha Candace. Ele era o superintendente de todos os negócios da rainha. Ali a Bíblia diz que ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Mas ele terá com certeza ido a Roma imperial numa missão de Estado, porque ele era realmente uma figura importante no reino da Etiópia. E agora ele chega cumprindo a sua missão e ele se apresenta junto da sua rainha. Eu imagino, a rainha estará sentada no seu trono e o seu servo, o etíope, cujo nome nós não sabemos, ele se aproxima dela e ele traz debaixo do seu braço alguma coisa com ele. O que é que seria? Naquele momento, ele faz o seu relatório perante a rainha do resultado daquela sua missão, mas depois, no final, ele diz: Majestade, há algo que eu preciso de lhe contar. Há algo importante que eu preciso dizer-lhe. Meus amigos, a Bíblia não diz, mas é impossível a um homem que foi batizado, que tem Cristo no seu coração, que entregou a sua vida a Jesus, que deu o seu testemunho público de que aceitou Jesus. É impossível que este homem fique calado. Aquele etíope não pode ficar calado diante da sua rainha e ele fala de Jesus. Não sabemos o que aconteceu no coração daquela rainha. Não sabemos, mas nós temos dados históricos acerca do cristianismo na Etiópia. Meus queridos,
A boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu imagino, a Bíblia não diz, como disse, eu peço perdão, eu estou a dar largas apenas à minha imaginação, pensando no dia seguinte do etíope. Provavelmente ele pegou naquele rolo e ele disse: Majestade, eu hoje trouxe algo muito especial para si. E o que é que tu trazes para mim? Eu hoje trouxe-lhe o livro do rei. O livro do rei? Que rei? Quem é esse rei? E então aquele homem volta a falar-lhe de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que em breve vai voltar a este mundo para buscar os seus filhos. Eu não sei se aconteceu, mas é provável que aquela rainha queira ter sabido acerca daquele livro do rei. Não sei se o etíope, o mordomo, lhe ofereceu aquele livro. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que no coração daquele homem, Jesus pulsava e a sua boca se abria e ele falava acerca de Jesus. Meu querido amigo, hoje é um dia especial. Hoje é o dia de alegria nos céus. E hoje eu quero perguntar-te: o que vais fazer com a tua vida? Sim, o que vais fazer? Já entregaste o teu coração a Jesus? Já confessaste os teus pecados? Já te arrependestes? Já sentiste que Jesus te perdoou, te justificou? Estás agora indeciso neste passo importante da tua vida? Olha, meu querido amigo, eu pergunto-te, qual vai ser o teu dia seguinte? Nós estamos a terminar esta série de estudos, de reflexões sobre Jesus, o único. Amanhã estaremos a concluir. E eu pergunto-te, a partir de hoje, qual vai ser o teu dia seguinte? Será que tu vais dizer a Jesus: oh, eu estou aqui, Senhor, eu quero sim, eu quero também dar o meu testemunho público de que aceitei Jesus? Se essa é a tua vontade, se hoje ouviste a voz de Jesus te chamando, então não endureças o teu coração. Jesus está agora, neste momento, a bater à tua porta. Ele está a falar-te ao teu coração. Por favor, não lhe feches a porta. Abra a porta. Toma a tua decisão. Vai passar em rodapé no nosso ecrã, eu creio que já está a passar exatamente, novotempo.pt, Jesus o único, novotempo.pt, Jesus, aliás, novotempo.pt/Jesus o único. Tu podes clicar ali e ali vão aparecer várias opções, mas a primeira opção que vai aparecer, se tu clicares nela, irás ver que ali tens a opção para dizer: sim, eu aceitei Jesus, eu quero batizar-me. Se essa é a tua vontade, se esse é o teu desejo, então vem a Jesus, vem a mim, diz Jesus. Podes clicar ali, naquele link, e podes depois, naquela opção, dizer da tua vontade. novotempo.pt, Jesus o único. Mas se quiseres falar connosco, se quiseres falar connosco pelo telefone, por exemplo, se quiseres falar comigo pelo telefone, com algum dos outros pastores da Novo Tempo Portugal, por que não? Eu até sei de cor esse número de telefone, é o 933 93 9291. Fala connosco, partilha connosco a tua alegria por teres aceito Jesus. Eu iria ficar muito feliz se alguém me ligasse, se alguém ligasse para Novo Tempo e dissesse: olha, como eu estou feliz porque eu tomei a minha decisão, porque eu entreguei meu coração a Cristo, ou então porque eu decidi batizar-me em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, meu querido,
Qual vai ser a tua decisão esta manhã? Enquanto vamos ouvir a Eunice cantar, inclina a tua fronte, fala com Jesus, fala-lhe acerca dos teus propósitos e espera de Cristo uma resposta. Vamos ouvir a Eunice. Como é lindo ver pessoas que amamos a reconhecer que viver para Cristo é muito mais do que vencer. É encontrar motivos para ser feliz. Como é lindo ver a salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com Ele por inteiro, colorida. Nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus artista. É poesia, paz e alegria, pois estás nas mãos de quem te criou. Como é lindo ver a salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com Ele por inteiro, colorida. Nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus artista. É poesia, paz e alegria, pois estás nas mãos de quem te criou. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Meu querido amigo, tudo muda quando damos ao Senhor aquilo que lhe pertence. Não hesites, dá o teu coração ao Senhor. novotempo.pt/Jesus o único. Ou então outra opção, 933 93 92 91. Nós também estamos à tua espera para te ajudar a encontrar Jesus
o único. Vamos orar. Querido Senhor, nós te agradecemos pelo milagre da nova vida, da transformação do ser, do coração. E esta manhã nos concedeste este maravilhoso privilégio de podermos assistir ao batismo do Filipe, sabendo que noutros lugares também se realizaram e se ainda irão realizar, provavelmente, outros momentos como este que nós presenciamos. Por isso, louvado seja o teu nome. Mas também sabemos que do lado de lá destas câmaras, noutros lugares, há corações que estão se abrindo para ti. Há decisões que estão a ser tomadas. Ó Pai, se houver ainda algum coração indeciso, que neste momento se sinta tocado pelo Teu Espírito. E que, Senhor, através do Teu Espírito, esta alma possa encontrar no apelo de Jesus, no convite de Jesus, a paz para o seu coração. Prepara ainda os nossos corações para estarmos aqui logo mais, para continuarmos a pensar em Jesus. Jesus, que é único no nosso viver. Que assim seja, em seu nome te pedimos. Amém.